Ora, muito boa tarde a todos que vão ouvir. Há sempre alguém, porque agora nas redes sociais, ao colocar público, há sempre pessoas que vão ouvir que eu nem conheço e que também não me conhecem. O meu nome é Fernando Brito, eu sou o fundador do Ministério Embaixadores de Cristo, o Ministério de Exortação para o Corpo de Cristo. Interdenominacional, sem barreiras denominacionais, simplesmente manifestar, expor, ministrar a palavra de Deus, exaltar Jesus Cristo, sem barreiras denominacionais. Deus hoje colocou, eu tenho um canal de YouTube, se quiserem, Fernando Brito, Ministério Embaixadores de Cristo. Desde que eu vim para Portugal, eu tenho andado pela Ásia, já coloquei cerca de mais de 100 vídeos, pequenos vídeos, alguns mais longos, outros mais curtos, mas que abrangem o espectro de várias áreas da nossa vida espiritual, e eu creio que é uma bênção para aqueles que ouvem com o coração com sede e fome. Glória a Deus. Hoje, ao estar aqui, veio ao meu coração ministrar sobre uma palavra que é arrependimento. Raramente nós ouvimos mensagens sobre arrependimento. Vem aqui ao meu coração no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nas primeiras palavras que aparecem sobre o ministério de Jesus. E diz assim, capítulo 4, versículo 17, diz assim: daí em diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. As primeiras palavras que Jesus disse foi: arrependam-se, arrependei-vos se quereis receber o reino dos céus. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Eu vou agora para Marcos, capítulo 1, versículo 15. Eu sempre baseio, sempre, que não seja a minha palavra, é a palavra de Deus. E todos hoje, graças a Deus ainda, salvo alguns países no mundo que já não se pode aceder à palavra de Deus, à Bíblia, mas graças a Deus, a maioria dos países no mundo ainda podemos, e há um tempo para isso. Que nós possamos usar todo este tempo que nós temos para nos aproximar da palavra de Deus, para ter uma experiência pessoal com Cristo através do Espírito Santo. A palavra de Deus não é letra. A letra mata, como diz a palavra de Deus. O Espírito vivifica. A palavra que eu vos tenho dito é Espírito e vida. E quando nós nos aproximamos da palavra, que é como deixem pôr entre aspas, mágica, com um coração correto, ela se torna vida, vivifica, se torna como que espírito e se torna revelação. E em Marcos capítulo 1, versículo 15, diz assim, portanto é a mesma passagem, mas no Evangelho diferente diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós vivemos numa sociedade a mais orgulhosa de sempre. Raramente nós vemos alguém arrepender-se, raramente nós vemos alguém pedir desculpa, raramente nós vemos alguém admitir o seu erro. E esse é o pecado original, esse é o pecado pior, é o pecado do orgulho. E a Bíblia é clara que os tempos chegarão a um ponto que o homem se tornará completamente adverso contra tudo o que é moral, tudo o que é humildade, tudo o que é verdade. Pois Jesus que falou isso, e a Bíblia está cheia de profecias desde o Antigo Testamento, por todos os Evangelhos, as epístolas de Paulo, de Pedro, de João e o Apocalipse. E nós já chegamos a esse tempo em que o ser humano não quer, a sociedade, ninguém admite. Quando toda a gente está a ver os erros, estamos a falar desde a política, desde os líderes de nações, de líderes de empresas, estamos a falar de líderes, famílias, as pessoas são apanhadas a errar e não admitem os seus erros. O Evangelho é o oposto. Jesus veio e disse: arrependei-vos se quereis receber o reino de Deus. Não existe novo nascimento sem arrependimento. E eu agora quero ir também para Lucas capítulo 13. Foi Mateus, Marcos e Lucas. Há aqui uma passagem interessante quando Jesus, eu quero ser o mais sucinto possível, falou mais uma vez sobre arrependimento. No capítulo 13, ele está a falar, eu vou ler um pouco, sobre a questão de que estavam-lhe a dizer que
um determinado grupo de pessoas que tinham sofrido uma tragédia, se seriam mais pecadores porque teriam sofrido mais. E existe ainda essa mentalidade. Se a gente for a ver, ainda existe essa mentalidade para o mundo inteiro. Que aquela pessoa está a sofrer tanto é porque tinha muitos pecados. Isso é completamente errado diante das Escrituras, diante da Palavra de Deus. E Jesus estava-lhes a dizer assim: chegando alguns falando a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue de Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, muitas vezes aparece esta palavra, eu tenho uma mensagem sobre Jesus, porém. Alguém vem, fala algo e a palavra de Deus diz, Jesus, porém. Jesus, porém. Explicou o contrário, fez o oposto. Ele nunca se moveu pelo sistema do mundo, não pela opinião, pela pressão da opinião pública. Jesus, porém. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E ele continua nesta situação. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, não eram. Eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Meu amigo, meu irmão em Cristo que está a ouvir, digo-lhe isto, o pecado é um estado, não é? Não existem graus de pecados. O pecado é um estado. A Bíblia diz, há uma passagem que diz, não sei exatamente onde está agora, em Isaías, que diz assim, as nossas melhores obras são como trapos de imundícia diante de Deus. Nós nascemos em pecado, o nosso estado é pecaminoso, é abominável aos olhos de Deus. Só quando nós nos arrependemos, por isso Jesus começou a pregar o Evangelho a dizer, arrependei-vos, para que possais conhecer Cristo, para que possais receber o reino dos céus. Jesus fez aquilo que ninguém poderia fazer. Ele já fez a parte dele. Cabe a cada um de nós fazer aquilo que ele não irá fazer por ninguém, não pode fazer por ninguém. Cabe a nós tomarmos a decisão. Aqueles que estão a ouvir, arrependerem-se. Arrependimento é no coração, é mudança de atitude. É eu estar a ouvir a palavra de Deus, não é o Fernando, é a palavra de Deus. Ou a meditar na palavra de Deus, a ler as Escrituras. E há uma certeza cá dentro. Se eu agora morresse, eu não tenho a certeza que estou salvo. Ouça, sabe qual é o teste para qualquer pessoa saber se está salva? É este teste. Cá dentro, cada pessoa pensar assim, se eu agora morresse, tens a certeza que irias imediatamente para Deus, para o céu. Essa é a certeza. O arrependimento e a confissão de pecados traz essa certeza no coração. E é aí que começa um processo que não tem fim, de conhecermos a revelação da palavra de Deus. E que nos dá esta certeza, essa alegria que ninguém pode tirar, como Jesus disse, a alegria que eu vos dou, ninguém pode tirar. A minha paz vos dou, não vos la dou como ao mundo da paz. Essa paz, essa alegria, o mundo não conhece. Jesus disse, quando estava a falar do Espírito Santo, no capítulo 14, 15, 16 de João, Jesus disse-lhes, eu vos envio o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da salvação. É o reconhecimento da salvação daqueles que lhe pertencem, dos escolhidos. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos mostrará as coisas que hão de vir. Ele é o Espírito da verdade. É essa paz que nós temos quando conhecemos Cristo, quando nos arrependemos. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz assim, todos nós pecamos, não adianta tentar. Se lerem a Epístola de João é tremenda sobre este aspecto. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ouça, está escrito, foi o apóstolo do amor que disse isto. Se nós confessarmos os nossos pecados, confessar os pecados é arrepender-se diante de Deus. É como que reconhecer, Deus, eu não sou nada sem ti eu nada posso fazer. Eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu perdão. Eu reconheço que o sangue derramado de Jesus me purifica de todo o pecado, eu me arrependo. Como aquele salteador na cruz que se arrependeu no último minuto e Deus lhe perdoou e foi salvo. Jesus estava aqui a dizer, se vós,
que achais que sois bons, não vos arrependerdes de maneira nenhuma, todos vós perecereis. A salvação, no último vídeo que eu coloquei, ou penúltimo, eu falei sobre a salvação das obras. As obras não salvam ninguém. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. As obras, nós somos salvos pela graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie. E depois diz assim, nós fomos criados para as boas obras, para andarmos nelas. Nós praticamos boas obras porque já somos salvos. Não praticamos boas obras para sermos salvos. Ninguém vai ser salvo por fazer promessas. Não é bíblico. Ninguém compra Deus. É pela graça. É pelo arrependimento no coração de reconhecer, Deus, eu preciso de Ti, eu sou pecador. Eu preciso de me arrepender todos os dias. E as misericórdias de Deus se renovam todos os dias, todas as manhãs, como está escrito. Se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós seríamos consumidos, também está escrito. É confiar na misericórdia de Deus e na obra expiatória de Cristo. E eu quero aqui rapidamente terminar, que eu coloquei aqui mais um versículo. No capítulo 15 de Lucas, do versículo 11 a 32, que eu tenho aqui uma das parábolas mais conhecidas. Não existe algum cristão ou seguidor de Cristo ou que não conheça esta parábola do filho pródigo, o filho pródigo, que não é mais nem menos do que aquilo que eu estou a falar de arrependimento e do perdão de Deus. Todos nós somos filhos pródigos, aqueles que se arrependem e voltam para Deus. E rapidamente eu não vou ler todo o capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32, mais uma vez eu exorto, leiam, vão ver por vocês mesmos. Jesus estava a falar de um homem que tinha 2 filhos. E um deles, um dia, cansado em parte de estar bem, disse, pai, dá-me a minha herança, a parte da herança que me cabe. E o pai não lhe disse que não. E deu-lhe a parte da herança e ele foi, esbanjou tudo e começou-se a arrepender. Começou cá dentro a pensar, ao ponto de dizer, começou a comer a comida dos porcos. Perdeu tudo o que tinha, esbanjou o dinheiro todo que tinha e começou a olhar para ele próprio e começou a pensar, na casa do meu pai, até os próprios criados comem melhor do que eu. E eu era dono, eu era herdeiro. E ele começa-se a arrepender e decide voltar. Mas o que é interessante é que nesta passagem do arrependimento vemos o coração de Deus para perdoar. Ele se arrependeu e ele disse, se o meu pai não me receber, não me recebe, mas eu vou voltar, eu me arrependo. E a Bíblia diz assim, o pai, quando o viu ao longe vir, foi o próprio pai que correu para ele e o abraçou e o perdoou, porque ele se tinha arrependido, mesmo sem dizer palavras nenhumas. E este pai disse aos empregados, vamos fazer uma festa porque este meu filho estava morto e reviveu. Mas o interessante aqui é que o filho mais velho, que não tinha feito nada destas coisas, eu olhava para ele e ele não, é como se diz em português, nunca tinha partido um prato. Era perfeitinho em tudo. Achava que agradava ao pai em tudo. Mas o coração dele não estava correto. E quando ele ouviu o barulho, ele estava fora, e quando chegou a casa, ele ouviu o barulho da festa que o pai tinha feito ao filho pródigo. Chamou o empregado e perguntou-lhe, por que este barulho da festa? E ele disse, o teu irmão voltou. E sabe, ele foi ter com o pai e disse assim, olha, eu estive contigo todo este tempo. Nunca, nunca fiz nada de errado. Não esbanjei o dinheiro em meretrizes, como a palavra de Deus diz. E nunca me deste nada, nunca me deste um cordeiro para matar, para se festejar com os meus amigos. Mas ele diz-lhe assim, esse teu filho esbanjou tudo e agora tu lhe fazes uma festa. Sabe o que o pai disse? Eu vou já voltar aqui a esta frase que eu agora disse. O pai disse assim, olha, filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que eu tenho é teu. É como quer dizer, tu só não fizeste uma festa porque tu nunca me pediste para fazer uma festa. Mas era necessário que esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Era necessário lhe perdoarmos. Olha agora aqui que eu quero relatar, porque está aqui no versículo 30.
capítulo 15, versículo 30 assim: Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era necessário que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A mágoa, a amargura do irmão mais velho, que não lhe queria perdoar, não entendeu o amor de Cristo, não entendeu o amor de Deus, não entendeu a misericórdia. Já não lhe chamava irmão, chamou-lhe esse teu filho. Mas o Pai reconciliador, perdoador, misericordioso, disse: olha, era necessário que esse teu irmão, não é só meu filho, é teu irmão. Queria deixar estas palavras, não era para falar sobre esta parábola, falar sobre o arrependimento. Deus perdoa no momento que nós, seres humanos orgulhosos, Ele está à espera, ansioso, que nós reconheçamos o nosso pecado e dizemos: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Foi o que ele disse aqui, o filho mais novo, quando chegou: Pai, perdoa-me, pequei contra ti e contra o céu. Não sou digno de ser chamado teu filho. E o Pai lhe perdoou. Jesus, o Pai, está à espera que o ser humano, que cada um de nós se arrependa. Sem arrependimento, para reconhecer que somos pecadores e nos humilharmos diante dele. O pior pecado do ser humano, a raiz que está no coração desde o pecado original, é o orgulho de achar que não precisa de Deus. Enquanto o homem achar que não necessita, não vai ver o reino de Deus. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependimento não é, como é que se vê? Muitas pessoas pensam que por se arrependerem como que lhes caem os galões, como se diz num militar, né? Numa mensagem militar. Eu quero parar aqui para que aqueles que vão ouvir se lembrem. Não existe mensagem do Evangelho sem arrependimento. Como o rei David, e as conversas são como as cerejas e vêm ao meu coração e à minha mente tantas mensagens. O rei David, Jesus veio da linhagem de David, ele é chamado o filho de David. Jesus nunca criticou ninguém que tivesse dito: Jesus, filho de David, tem compaixão de mim, várias vezes. Filho de David. Mas David foi dos homens da Bíblia pecados mais horríveis que cometeu. Cometeu adultério. No capítulo 11, 2 de Samuel, com Betseba. E quando foi descoberto, quando viu que ia ser descoberto, mandou matar o marido da Betseba. E achava que ia passar pelos pingos da chuva, mas Deus falou ao profeta Natã, e este profeta Natã veio ter com ela uma mensagem tremenda. Com um carinho tremendo de Deus lhe disse, ele contou-lhe uma parábola e disse: olha, houve um homem que tinha tudo, tinha as ovelhas todas, tinha rebanhos, era rico. E havia seu criado, que só tinha uma ovelha. Mas vindo um homem visitar esse homem rico, ele, em vez de matar uma das suas ovelhas, foi matar a única ovelha do outro homem, que só tinha uma. E este profeta pergunta a David: David, que devo fazer? Que devemos fazer? E David disse, cheio de ira, disse: esse homem merece ser morto. É injusto. E o profeta vira-se para David e diz assim: esse homem és tu. Para lhe dizer, tinhas as mulheres que querias e vais tomar a única mulher do teu... E era um homem fiel. Era um dos generais de David. Mas para isto para dizer que ele se arrependeu. Porque é que David é considerado um homem segundo o coração de Deus? Registado na Bíblia, o único que é dito que era segundo o coração de Deus, mas muitos havia com o coração de Deus. Mas registado é o único que diz: David foi escolhido segundo o coração de Deus, quando o profeta Samuel foi escolher David, a casa dele, entre os irmãos de David. Porque David, apenas quando o profeta o confrontou, David tinha o poder de mandar matar o profeta. E ele se arrependeu e ele disse: oh,
Pequei contra o céu e contra ti. Pequei contra Deus, contra o céu. E se arrependeu e Deus lhe perdoou. Arrependimento é o começo de uma nova vida. Arrependei-vos e crer no Evangelho. Que tenha sido uma bênção esta palavra, como tem sido para mim ao longo da vida, e que eu quero subjugar o orgulho, subjugar a ideia que nós podemos viver sem Cristo, a ideia que nós podemos sobreviver com as nossas ideias. Estamos a ver o erro, estamos a cometer os erros e estamos a justificar. Há pessoas que continuam a justificar, estão a ver que falharam continuamente. O orgulho é a raiz do diabo, da queda do homem, no coração desde o primeiro casal. Deus vos abençoe, em o nome de Jesus.